Olá, bom dia, seja bem-vindo à nossa mesa redonda que se intitula Práticas Integrativas e Complementares em Saúde como Ferramenta de Prevenção ao Uso Indevido de Drogas Psicoativas. A banca é formada por Amanda Guedes, Raulina Gabriele e Natália Ramos, todas acadêmicas de fisioterapia do curso da UEPB. Primeiro nós vamos iniciar falando como o uso de drogas ele influencia na nossa espiritualidade, né? De como nossas emoções são abaladas a partir do uso de drogas, do uso indevido de medicamentos. Então, o uso de drogas influenciando na nossa espiritualidade. Bom, primeiro vamos falar como é nosso interior, né? A gente se molda de acordo com as situações que nós vivemos no dia a dia. Então, essas situações, elas têm a capacidade de gerar traumas nas pessoas que, por consequências, vão ter ansiedade, depressão, problemas de estresse e que, a partir de então, para combater esses problemas, eles passam a usar medicamentos ou, em alguns casos, eles passam a fazer uso de drogas. E como essas drogas, elas vão desequilibrar nossas energias, né? Que são os nossos chakras, que são os centros do equilíbrio do nosso corpo. Aqui eu trouxe para vocês três tipos de drogas e quais seriam os efeitos delas nos nossos chakras. Iniciando com a maconha, que ela afeta o chakra da coroa. Essa coroa, ela vai influenciar na forma que a gente vai agir. Então a pessoa que faz uso de maconha, ela não age corretamente, ela age muito por impulso. A heroína, ela vai trabalhar na concordação de todos os chakras. Ou seja, essa pessoa ela passa a reter energias. E também, quem convive com ela acaba sendo afetado também, porque essa pessoa ela passa a sugar a energia das pessoas que estão ao seu redor. A cocaína, o crack e outros estimulantes, inicialmente eles causam aquela euforia, né? Mas posteriormente, essas drogas a longo prazo, com o uso a longo prazo, as pessoas tendem a desenvolver ataque de pânico, alucinações, depressão, paranoia, psicoses. Uma importante prática integrativa que pode ajudar no tratamento dos efeitos que as drogas nos causam seria o Reiki, né? O Reiki ela é uma arte milenar, uma prática integrativa que já se faz uso dela há muito tempo e que foi fundada, na verdade ela foi redescoberta por Mikao Usui. Ele é do Japão e tem duas versões da história de como o Reiki surgiu, na verdade. Uma diz que ele era professor de uma universidade católica e ele foi questionado por que se Jesus curava com as mãos, por que nós, como também seres humanos, não poderíamos curar com as mãos? E a segunda é que ele vendo as pessoas nas ruas, doentes, sofrendo, ele se questionou por que essas pessoas não podiam se autocurar. Então ele foi estudar e com outros escritos que ele encontrou lá, né, da arte do Japão, ele começou a desenvolver o que seria o Reiki. Após a Segunda Guerra Mundial, muitas dessas escrituras foram perdidas e a prática do Reiki ela ficou proibida de ser praticada no Japão, assim como outras práticas de terapia holística. Hoje também pode ser conhecido, o Reiki também pode ser nomeado como um método de sistema de uso e de cura natural. No Brasil, o Reiki foi reconhecido em janeiro de 2007 e no decreto 3.500 ele está intitulado Atividades Práticas Integrativas Serviços de Reiki. Bem, o que seria o Reiki em si? O Rei significa o divino e o Ki seria a energia vital. Essa energia vital seria os nossos sentimentos, o que a gente quer repassar para a pessoa, enquanto que o divino seria o ser superior. Então o Reiki seria a união do que a gente quer passar para a pessoa com as boas vibrações que vêm do ser superior. E por fim seria nomeado uma atmosfera misteriosa que fica responsável, né, por
repassar essa energia, ativando o fluxo de energia do nosso corpo que se encontra desequilibrado. Então, como é que seria essa aplicação? Inicialmente, o reikiano, né, a pessoa que está praticando o reiki, aplicando em si, ele tem que estar com bons sentimentos. E ele tem que ter um amor incondicional desenvolvido nele, independente de por quem ele vai estar aplicando. Isso não quer dizer que o reiki ele pode passar energias ruins, porque ele não vai passar, independente de se você estiver imaginando alguma coisa ruim, ele não passa para a pessoa que está recebendo. Então, você desenvolve esse sentimento em si e passa para a pessoa que está enquanto se desequilibrada ali. Como que funciona a aplicação? O paciente se encontra de olhos fechados, com um relaxamento profundo e as mãos são impostas em um dos seus 7 chakras, que são os centros do nosso corpo, né? A duração da sessão é em média de 1 hora e a curto prazo o tratamento 4 sessões para crises agudas, né? Mas para problemas crônicos, como por exemplo seria o uso de drogas, né? Que a pessoa já vem usando há muito tempo, já se tornou ali algo mais profundo do ser dele, como depressão, ansiedade. Então seria necessário usar um tratamento maior que gira em torno de 10 sessões. Segundo Mikhail Usui, que é o fundador, né, o criador e a pessoa que fez as primeiras escrituras do que seria o reiki, ele não consegue explicar de forma científica. Ele simplesmente aplicava, mas não sabia como aquilo ali agia para poder escrever. Porém, em pesquisas feitas posteriormente, foi visto que durante a sessão de reiki, as ondas cerebrais do receptor se sincronizam no óleo estado alfa, ou seja, relaxamento profundo, você esquece os seus problemas e assim a sua ansiedade diminui, você tem um autocontrole, ou seja, se você está com aquela ânsia, né, de usar droga ou então de fazer uso de medicamentos de forma indevida, se você aplicar o reiki, você esquece o problema que estava levando você ao uso da droga. Então acaba sendo um tratamento como se fosse secundário, mas que vai resolver o seu problema, que é o que está levando ao seu problema, na verdade. Uma comparação que fica até mais fácil de se entender é como, por exemplo, você estiver com uma dor no estômago, né? Você vai ter uma apresentação e você está ansiosa. Então, aquela dor no estômago não é uma dor, uma atividade biológica ali que está descontrolada, vamos dizer assim. Na verdade, ela está sendo causada pela sua ansiedade. Então, quando vai ser aplicado o reiki, ela vai agir na sua ansiedade e, por consequência, essa dor no estômago ela vai diminuir ou sumir. Aqui nós temos alguns efeitos do reiki, né? A redução do estresse, da ansiedade, a redução das toxinas do corpo. Porque se você está fazendo uso de drogas, de medicamentos, aquilo de uma certa forma ela vai o quê? Se acumulando no seu corpo, né? Então o reiki ela tem a capacidade de fazer essas toxinas fluírem, diminuindo a concentração que estavam ali no seu corpo, né? O equilíbrio emocional. Se você está ansiosa e quer tomar um remédio para poder essa ansiedade diminuir, você acaba ficando dependente desse remédio. Então o reiki também atua aí nessa área com o seu equilíbrio emocional. E outro seria o aumento do autocontrole, né? De você saber, tá ali com a vontade de fazer uso da droga, mas você controlar, relaxar e não fazer uso naquele momento. E indicações, né? Temos aí para ansiedade e depressão, para dor crônica e para insônia. O reiki, ele também pode ser usado de forma paralela a medicamentos. O que tem que se educar a pessoa que vai fazer o uso do reiki é que, por exemplo, uma pessoa que tenha pressão alta, diabetes, ela não pode substituir o seu medicamento. É um tipo de medicamento diferente de outros medicamentos, né, que a gente faz uso de maneira indiscriminada. O medicamento da diabetes, da pressão alta ou até mesmo de crise de depressão. Se você fizer o uso do reiki, na verdade, nesses casos, é uma prática integrativa, ou seja, deve ser feita de maneira conjunta. As práticas integrativas complementares, como já foi citado, que é o tema do nosso trabalho, são tratamentos que utilizam recursos terapêuticos baseados em conhecimentos
tradicionais, voltados para prevenir doenças como a depressão e a hipertensão e também em cuidados paliativos, em tratamento paliativo de doenças como câncer, a diabetes, entre outras. Então, como surgiu as práticas integrativas que nós chamamos de PICs? A origem das práticas integrativas nos sistemas de saúde público vem de longa data. A primeira surgiu no final dos anos 1970 com a primeira conferência, que foi na Rússia, e no Brasil foi na primeira conferência no ano de 1986, na 8ª Conferência Nacional de Saúde. E desde então se expandiu aqui no Brasil. É tanto que o Brasil é referência mundial na área dessas práticas integrativas e principalmente no SUS, que hoje conta com a disponibilidade de em torno de 29 práticas integrativas, entre elas yoga, biodança, dança circular, osteopatia, entre outras. Então, é uma modalidade que visa a prevenção, a promoção de saúde, com o objetivo de evitar que as pessoas adoeçam. E se elas já estiverem doentes, vai trabalhar em cima dessa enfermidade. A contribuição da PICS. As contribuições, ela vai contribuir para a melhoria da saúde do indivíduo. E no caso do indivíduo que ele é dependente químico, que faz uso de drogas como crack, como o tabaco, entre outras, visa o melhoramento e enfrentamento no uso dessas drogas, o apoio nas recaídas, permitindo sentimentos que levem à diminuição da ansiedade para que eles possam, redução do uso dessas drogas. E também torna-se essencial a oficialização dessa discussão, porque tem a medicina tradicional, que é o uso de medicamentos, e também tem as práticas integrativas, como já foi citado anteriormente, como yoga, entre outras. Então, há muitos questionamentos, se utilizar uma anular a outra, não anulam, elas podem trabalhar de forma complementar, ou seja, uma complementando a outra para melhorar a saúde daquele indivíduo. Então, como já foi citado, existem várias práticas hoje, são 29 práticas complementares oferecidas. Então, entre elas tem a hipnose, que já existe vários estudos que é utilizado em partos, quando a mulher vai ter um parto normal, vai ter o bebê parto normal. A ventosoterapia, que é para melhorar a circulação sanguínea e também nas dores musculares. A dança circular, que também é muito utilizada em empresas e escolas para trabalhar a harmonia do grupo, para trabalhar a mente e também o físico. O yoga, que trabalha a respiração e também a meditação. E a terapia integrativa comunitária, que é o que eu vou falar para vocês. A terapia comunitária integrativa foi criada em 1987 pelo psiquiatra e antropólogo Dr. Adalberto de Paula, que é docente do Departamento de Saúde Comunitária da Faculdade de Medicina do Ceará. O que vem a ser essa terapia comunitária integrativa? É o ato terapêutico de grupo de pessoas que têm algo em comum. Por exemplo, como o tema é o usuário de drogas, dependentes químicos, então vai fazer um círculo com pessoas que têm essa dependência. Aí por que um ciclo? Porque justamente por isso, que fica todo mundo de uma forma igualitária. Todo mundo ali é tratado de igual para igual. Não importa o seu nível socioeconômico, não vai importar a sua raça, a sua religião. Então todo mundo vai ser tratado dessa forma. E tem duração em torno de 1 hora. Qual o objetivo? O objetivo vai ser trabalhar a saúde mental da população, valorizar o resgate da autoconfiança, da autoestima, a valorização da história dos participantes, ou seja, cada participante vai contar um pouco da sua história e vai ser valorizado pela sua história. Amenizar a sensação de abandono, de insegurança e também vai ter a capacidade de superação, ou seja, vai colocar naquele indivíduo, vai trazer para ele a segurança de que ele pode voltar à sociedade para trabalhar, para formar uma família e viver uma vida normal. Esse método de realização ocorre em roda, em círculo, como já foi falado anteriormente, e compreende 5 etapas. O acolhimento, que no caso vai ser uma pessoa, um profissional da saúde, que vai estar à frente, vai estar ministrando esse círculo. Aí depois vai ter a escolha do tema. Por exemplo, pode falar sobre o amor, sobre o perdão. No caso aqui, eu escolheria para tratar sobre as drogas a questão da ansiedade. Aí depois vai contextualizar esse tema e problematizar, ou seja, quem estiver ministrando essa roda, esse ciclo, vai fazer perguntas, como por exemplo, como você lidar com a ansiedade? Qual a situação que você já passou que você quer contar pra gente sobre a ansiedade? Como é que você fica? Então, cada um vai contando um pouco da sua história e depois tem um encerramento. Então, no espaço de escuta e fala, há algumas regras, como por exemplo, está em círculo, mas no momento que um indivíduo estiver falando, todos os outros vão escutar.
não julgar, não criticar, não ter preconceito e nem estereótipos. Onde é que pode acontecer essa terapia? Ela pode acontecer em escolas, em empresas, em parques. Então, assim, tem um custo financeiro, é super acessível porque em qualquer espaço você pode realizar essa prática. Entre os sentimentos de frustração revelados pelos dependentes químicos, encontram-se as dificuldades financeiras e também o medo da recaída, que é outra questão também muito debatida e conversada nesse ciclo. A troca de vivências e sentimentos, como a partilha de canções, de música, vai fazer uso da leitura, de poesias, entre outras coisas. Além de a pessoa falar sobre sua própria história, pode utilizar desses recursos, fazendo do momento uma experiência única e marcante. O processo de ansiedade em dependentes químicos é por ficarem na maior parte do tempo longe da família, ou seja, ele saiu daquela rotina que ele tinha e está no momento de internação. Então ele vai passar por um processo de abstinência. Então essa prática, ela vai ajudar bastante, todo mundo vai estar lá, vai dar atenção, vai verificar que cada história ali contada, você pode se assemelhar àquela história. Vai pensar assim, eu não fui a única pessoa que passou por isso. Então, essa prática, ela desempenha um papel importante como um espaço de construção de uma teia de apoio, de vínculos sociais, de solidariedade, de mostrar para o outro que ele tem valor, que ele é capaz de voltar à sua vida normal. Então eu finalizo aqui com uma frase de Adalberto Barreto, que foi o criador no ano de 1987, por essa prática integrativa. Assim como cada etapa da história do universo é marcada pela invenção do homem de criar uma nova forma de lutar contra o esfriamento devido à sua expansão, a terapia comunitária se propõe a ser um instrumento de aquecimento e fortalecimento das relações humanas, na construção de redes de apoio social em um mundo cada vez mais individualista, privativo e conflitivo. Em 2006 foi criada a Política Nacional de Práticas Integrativas. Ele iniciou com apenas 5 técnicas, só como já foi citado, hoje já estamos com 29 procedimentos, que foi atualizado em 2018, que conta com aromaterapia, hipnoterapia e outras terapias que são ferramentas que podem ajudar em várias áreas, mas principalmente na atenção básica, como a promoção de saúde. O que é mais usado hoje? Em primeiro lugar, seria a acupuntura, e em segundo lugar, seria as práticas da medicina tradicional chinesa. Se a gente observar um ranking, a técnica mais usada no SUS de prática integrativa seria a acupuntura. Em segundo lugar, seria as práticas de medicina tradicional chinesa, como por exemplo Lian Kun. E em terceiro lugar, seria a auriculoterapia. As meninas já falaram algumas técnicas. Eu escolhi a aromaterapia para falar um pouquinho hoje. Falando um pouquinho do histórico, a gente sempre ouviu falar que as plantas e as flores sempre foram usadas para combater doenças e outras coisas. E a cura através do aroma vem de 6.000 anos atrás, porém, como a gente conhece hoje, foi criada por um químico francês que ele se queimou, teve uma situação que ele se queimou e ele usou o óleo de lavanda e percebeu um benefício impressionante na questão da cicatrização. O nosso olfato é um dos nossos sentidos, que ele tem ligação direta com o nosso sistema límbico, que é onde nós controlamos nossas emoções, nosso aprendizado e também temos nossa memória. É por isso que às vezes a gente pode sentir o cheiro de um alimento e remeter a memórias antigas, como a casa da avó ou algo assim do tipo. Por isso ela é muito importante, a aromaterapia, por causa dessa questão da nossa ligação com o nosso sistema límbico. Ela é uma terapia holística de óleos essenciais e o cérebro ele pode reagir de forma a modificar seu humor. Por isso ela é muito interessante usar uma questão do estresse, com ansiedade, por causa dessa alteração do humor que pode gerar. Tem as formas de utilização. Como é que a gente pode usar a aromaterapia? A primeira seria a inalação, que seria respirar o frasco profundamente durante 2 a 3 segundos. Temos também aromatizadores, que tem esse aqui, que é um tipo eletrônico, e temos esse aqui que é mais simples.
Temos a evaporação, que pode ser um algodão molhado, que vai liberando aos poucos o cheiro. Temos spray, que seria aquele último exemplo. Temos a vaporização, que seria você colocar na água fervente pingos desse óleo essencial e ficar inalando o vapor que vai sendo liberado. Temos a massagem, pode usar diretamente na pele, também vai ser um tipo. E por último seria o banho, na banheira ou alguma espécie desse tipo, com o óleo. Os efeitos, para cada óleo vai ter um efeito diferente e às vezes são parecidos os efeitos também. Temos primeiro o alecrim, que ele é importante, ele pode tratar o cansaço mental, a falta de memória, dificuldade de concentração, dor de cabeça, dores musculares e também as articulares. Temos o de lavanda, que ele é interessante para tratar estresse, dor de cabeça, a insônia, resfriados e também os problemas respiratórios. Temos o de canela, que também trata o cansaço físico ou até mesmo mental, trata também a irritabilidade, dor de cabeça, cólicas menstruais, tontura e também pode fazer com que a pessoa relaxe mais. Camomila também o estresse, a tensão muscular, a depressão e a inflamação no sistema urinário. O limão também, o óleo de limão, ele pode tratar a falta de concentração, a ansiedade, o estresse novamente, a falta de energia, o sistema imune, má digestão e a dor de cabeça. Falando um pouquinho sobre as contraindicações, como toda prática tem que ser usada com cuidado, né? No caso de grávidas, é bom que evite o uso até o 5º mês e no caso de crianças, que as dosagens sejam bem mínimas e use aromatizadores, não passar diretamente na pele da criança. E algumas observações, que a gente viu os olhos e viu para que serve, mas é interessante a gente procurar um profissional ou então até mesmo um site especializado ou quem vende os óleos e perguntar para que serve, como deve ser usado, não usar exageradamente. E também ele pode ser usado associado a outras práticas, como por exemplo mostrando na massagem relaxante, pode ser usado em outras práticas e no setor de trabalho, em casa. E a gente deve estar sempre procurar um produto de qualidade, não comprar em qualquer lugar esse tipo de óleo. E já foi apresentado várias práticas que a gente vai poder usar, tanto se você for um profissional ou se você quiser usar para si mesmo. E com isso a gente finaliza a mesa redonda e agradecemos bastante a atenção.